Na manhã da véspera de Natal, minha filha de 7 anos, Clara, encontrou um bilhete dos meus pais sobre a mesa de jantar. Fomos para Maragogi. Por favor, desocupe a casa antes de voltarmos. Clara leu aquelas palavras com as mãozinhas tremendo, convencida de que seus avós não a queriam mais ali. Eu não gritei, não fiz escândalo. Apenas peguei meu celular, abri o aplicativo do banco e comecei a cortar tudo aquilo que eles davam como garantido. Quando finalmente perceberam o que estava acontecendo, a cor sumiu do rosto deles. A primeira coisa que ouvi naquele dia foi um sussurro perto da minha cama. Mamãe, mamãe, acorda! Abri um olho com muito esforço. Meu quarto ainda estava escuro, com aquela friagem de madrugada que não deveria ser interrompida. Estiquei a mão até a mesa de cabeceira, peguei o celular e apertei os olhos para ver a hora. Eram 5h58 da manhã. Clara estava parada ali com seu pijama de ursinhos, o cabelo todo bagunçado e as bochechas molhadas de lágrimas. Ela apertava uma folha de papel com as 2 mãos. O que aconteceu, meu amor? Perguntei me sentando de uma vez. Segurei o rostinho dela como nós, mães, fazemos, procurando febre, machucados, qualquer emergência normal. Mas ela balançou a cabeça com força, sem conseguir falar. Olha, ela disse, me estendendo a folha com os dedos trêmulos. Peguei o papel com cuidado, embora algo no meu coração já soubesse que ia doer. Reconheci a letra da minha mãe antes de terminar a primeira linha. Não era um bilhete longo. Não precisava ser. Fomos para Maragogi. Por favor, desocupe a casa antes de voltarmos. Era só isso. Sem Feliz Natal. Sem nós amamos vocês. Sem conversamos depois. Fiquei olhando para o papel, orando em silêncio para que Deus me desse paciência e que minha cabeça encontrasse uma explicação decente. Eu ainda estava com o suéter da noite anterior jogado sobre a cadeira, pensando na ceia que faríamos, no Chester e nas rabanadas que nunca iríamos comer com eles, e nos presentes que Clara havia arrumado com tanto carinho debaixo da árvore. Tudo aquilo continuava lá, intacto, como se a casa quisesse fingir que nada tinha acontecido. Clara fungou baixinho. Eu achei na mesa, ela disse com a voz embargada. Acho que é do vovô e da vovó. Está tudo bem, eu respondi, porque precisava dizer algo antes que o coração dela se partisse ainda mais. Talvez seja uma brincadeira, mas os olhos de Clara voltaram a se encher de lágrimas. A vovó está brava comigo. Não, eu disse imediatamente. Rápido demais, firme demais, então abaixei o tom de voz. Não, minha vida, isso não tem nada a ver com você. Eu não sabia disso com certeza absoluta, mas não ia permitir que minha filha carregasse a crueldade de adultos às 6 da manhã, na véspera de Natal. Eu me levantei. O chão estava gelado. Saí para o corredor e entendi a verdade antes mesmo de confirmar. A casa não estava apenas silenciosa. Ela estava vazia. Não se ouvia a televisão do meu pai. Não estava a minha mãe na cozinha fazendo barulho com as xícaras de café. Não havia passos, nem vozes, nem aquela frase típica dela dizendo que não esperava que eu acordasse tão cedo, que ela sempre usava antes de me pedir algum favor. Fui até a sala. Nada. Me aproximei da entrada. No dia anterior, eu tinha visto as malas perto da porta ali na casa dos meus pais, no bairro da Muoca, em São Paulo. Eles tinham falado sobre o protetor solar, os documentos, o voo para Recife e o traslado para o resort em Maragogi. Meu pai tinha deixado pendurado no cabideiro aquele chapéu de praia que ele usava como se fosse parte da personalidade dele. Agora não havia nada. Os cabides estavam vazios. O carro também não estava na garagem. Com certeza já tinham ido para o aeroporto de Guarulhos bem cedo, aproveitando que àquela hora o trânsito ainda não estava pesado. Pensei nisso com uma calma estranha, como se Deus estivesse blindando meu coração para eu ver a cena de longe. Eles foram sem mim, sem a Clara. Eles foram embora. Respirei fundo, fiz uma oração rápida e liguei para minha mãe, caixa postal,
Liguei para o meu pai. Caixa postal. Voltei a discar, porque a gente sempre tenta mais uma vez quando não quer acreditar no que está vendo. Caixa postal. Voltei para o meu quarto. Clara continuava sentada na beirada da minha cama, com as mãos escondidas dentro das mangas do pijama. Eles estão aqui? Ela perguntou. Engoli em seco. Não, meu anjo. Neste momento, não. O rostinho dela se desfez. Ela apertou os lábios, tentando não chorar mais alto, e isso acabou de me despertar para a realidade. Vou ligar para sua tia Isadora, eu disse. Clara concordou com a cabeça. Fui para o corredor para que ela não ouvisse tudo. Não porque eu quisesse mentir, mas porque existem verdades pesadas demais para uma criança carregar. Isadora atendeu no segundo toque, como se já estivesse acordada há horas. Oi, Isadora, eu disse, tentando manter a voz controlada. Onde estão o pai e a mãe? Houve uma pausa breve, o suficiente para eu saber que ela estava decidindo se fingiria surpresa. Então, ela suspirou. Ah, você já achou o bilhete? Senti meu estômago revirar. Você sabia? Eu perguntei. Óbvio, ela respondeu. Nós decidimos isso juntos. Decidiram juntos. Isadora continuou. Ana, você tem 31 anos. Fechei os olhos, pedindo sabedoria a Deus. Isadora, por favor. Mas ela continuou com aquela voz afiada que guardava para quando queria se sentir superior. É sério, você tem 31 anos e continua morando com os pais. É constrangedor. Apertei o celular com força. Eu me mudei para ajudar vocês. Ela soltou uma risada curta. Essa não é uma desculpa real. Você é adulta. Já deveria ter sua própria vida. Olhei para a porta do quarto. Estava entreaberta. Consegui ouvir Clara limpando o narizinho. Abaixei ainda mais a voz. O combinado era irmos todos para Maragogi. Isadora falou como se me explicasse uma mudança de planos sem nenhuma importância. É uma viagem só para adultos. Achamos que era melhor assim. E isso te dá tempo para fazer sua mudança com calma, enquanto não estamos aí. Sem dramas. Fiquei olhando para a parede do corredor. Passa o telefone para a mãe. Eu pedi. Ouvi um movimento e depois o som do viva voz. Então veio a voz da minha mãe, firme e quase alegre. Oi, Ana. Isso é sério, mãe. Ela já te explicou, Ana. Achamos que era o melhor. O melhor para quem? Para todos, minha mãe respondeu. Você pode se mudar sem a gente ficar em cima. Você faz isso em paz. E nós podemos ter uma viagem de verdade. Uma viagem de verdade. No Natal. N.A. Sem nós duas. Minha mãe ignorou minha dor. Você é adulta, Ana. Soltei o ar devagar. A Clara encontrou o bilhete de vocês. Minha mãe baixou o tom de voz por um segundo. Ah, ela vai ficar bem. Ela está com você. Ela tem 7 anos. E você tem 31, disparou Isadora no viva voz. Engoli o gosto amargo na boca. Nós já tínhamos pago parte da viagem. Eu lembrei a elas. O nosso quarto estava dentro da reserva da família. Minha mãe respondeu rápido demais. Sim, isso já foi resolvido. A Bruna queria ir e não tinha outro quarto disponível. Nós demos o seu quarto para ela. Levantei a cabeça, incrédula. A Bruna, a amiga da Isadora. Sim, a Bruna. Minha mãe confirmou. Ela é a melhor amiga da sua irmã desde o colégio. É praticamente da família. Aquelas palavras me bateram como um tapa no rosto. Ela é praticamente da família, eu repeti. Isadora interveio, parecendo muito satisfeita. Ela é, sim. Ela sempre esteve lá por mim. A porta do quarto rangeu um pouco. Senti a presença de Clara atrás de mim, quieta. Então a Bruna é da família, mas a Clara e eu não somos. Minha mãe ficou tensa. Não fale desse jeito. Eu quase ri. Não porque fosse engraçado, mas porque essa frase sempre aparece
quando alguém sabe exatamente o erro que cometeu diante de Deus e dos homens. O que vocês querem que eu faça? Perguntei. Para onde vocês acham que nós vamos? Você vai dar um jeito, disse Isadora. Você é adulta. Minha mãe acrescentou. Você já teve uma situação muito confortável por tempo suficiente. Uma situação confortável, eu repeti baixinho. Isadora se animou. Morar aqui já pega mal. Você faz parecer que temos uma mãe solteira encostada em casa que ajudou a pagar a faculdade. Eu a interrompi. Então é disso que vocês têm vergonha. Você está vendo, reclamou minha mãe. Viu só, disse Isadora. Você sempre faz drama. E foi aí que algo dentro de mim se encaixou. Não foi raiva. Não foram lágrimas. Foi uma clareza que só o Espírito Santo poderia trazer. Parei de me explicar. Parei de pedir que elas entendessem. Falei muito baixo. Está bem, o recado está dado. E desliguei. Voltei para o quarto. Clara estava sentada na cama com o rostinho molhado e os ombros encolhidos. Nós estamos em apuros, mamãe, ela sussurrou. Não, eu disse no mesmo instante, atravessando o quarto para abraçá-la. Não, minha vida, nós não estamos em apuros. Ela se agarrou a mim. Estão nos mandando embora. É por minha causa. A vovó não me quer mais aqui. Eu a abracei com toda a minha força. Não é por sua causa. Absolutamente nada disso é culpa sua. Clara fungou, mas é Natal. Eu sei, eu disse, beijando o cabelo dela. E mesmo assim nós vamos ter um Natal abençoado. Me afastei um pouco e limpei as lágrimas dela. Preste bem atenção em mim. Deus está cuidando de nós. Nós vamos ficar bem. Ela concordou com a cabeça, embora não parecesse totalmente convencida. Olhei para o bilhete de novo. Depois olhei para o meu celular. Eu não chorei. Eles ainda não sabiam. Mas naquele dia, eu parei de carregar o peso deles. Para entender por que eu não implorei, vocês precisam saber de uma coisa. Minha família não ficou assim da noite para o dia. Eles apenas nunca tinham sido tão diretos. Eu fui filha única até os 11 anos. Quando era só eu, pensava que meus pais eram normais. Não eram muito carinhosos, nem pacientes, mas me davam de comer, me levavam para a escola, estavam lá. Eram corretos e eu não conhecia outra versão de amor. Então, a Isadora nasceu. De repente, meus pais pareceram se transformar em outros adultos. Adultos que haviam descoberto a ternura, a paciência extrema e o dinheiro. Tudo o que eu não podia fazer, a Isadora podia. Todo o dinheiro que não existia quando eu precisava de algo, aparecia milagrosamente quando a Isadora queria alguma coisa. As birras dela eram tratadas como emoções fortes. Minhas emoções eram vistas como mau humor. Os desastres dela eram coisas de criança. Meus erros eram pura irresponsabilidade. Eu tentei justificar isso durante anos. Dizia a mim mesma que talvez eles estivessem mais velhos, que tinham aprendido a ser pais comigo, que agora ganhavam melhor. Ninguém quer aceitar que os pais amam mais a irmã caçula. Ninguém quer ser a filha invejosa. Depois, recebi meu papel oficial na casa, a ajudante, a terceira adulta, a babá, em tempo integral. Eu trocava fraldas, preparava mamadeiras, cuidava da Isadora, enquanto minha mãe ia ao mercado. Eu escutava o tempo todo que já estava grande e precisava entender. Quando fui crescendo, o você me ajuda virou você tem que ajudar. E assim que pude trabalhar, comecei a contribuir com as despesas da casa. Não para ter meu próprio dinheiro, mas porque eles diziam que eu também morava ali. A Isadora nunca fez isso. A Isadora era o investimento deles. Eu era a mais velha e esperava-se que eu aguentasse tudo. Estudei em uma universidade pública perto de casa porque meus pais disseram que não tinham condições de pagar outra coisa. Trabalhei, vivi ali
não fiz barulho e construí uma carreira honesta. Casei jovem, tive a Clara aos 24 anos e me divorciei há uns 3 anos. Não vou transformar isso numa história triste de divórcio. Só direi que foi um livramento e Deus me deu forças para recomeçar. O que posso afirmar é que, depois do divórcio, minha vida melhorou muito. Consegui alugar um apartamento só nosso. Não era enorme, mas era tranquilo e abençoado. Era apenas para a Clara e para mim. Não havia comentários passivo-agressivos. Não havia culpa. Não havia ninguém me dizendo que eu devia meu tempo inteiro à família. Pela primeira vez na vida, eu não vivia esperando que alguém me exigisse sacrifícios. Foi então que meus pais ligaram. A Isadora tinha sido aceita em uma universidade particular de medicina no interior de São Paulo. Não era uma faculdade pública. Não era perto de casa. Era uma universidade caríssima, que exigia pagamento de moradia, alimentação, livros e taxas absurdas. Meus pais falaram sobre o futuro brilhante dela, sobre a experiência maravilhosa e sobre como seria impossível para ela trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Vai prejudicar o rendimento dela, meu pai disse. Lembrei dos meus anos chegando exausta de estudar e trabalhar para ainda ter que cuidar da Isadora, mas guardei para mim. Logo em seguida veio a pergunta embrulhada em açúcar. Você pode nos ajudar? Lembro de estar na cozinha do meu apartamento, vendo a Clara colorir um desenho na mesa. Como assim? Eu perguntei. Sou mãe solo, tenho minhas responsabilidades. Minha mãe já tinha a resposta pronta. Você poderia vir morar com a gente, de novo. Voltar para a casa da qual eu tinha lutado tanto para sair, apenas para financiar a filha que eles sempre escolheram primeiro. Te damos o quarto maior, ela prometeu. Nós te ajudamos a olhar a Clara. Você vai economizar um dinheiro absurdo de aluguel, e com isso pode ajudar a pagar as coisas da sua irmã. Eu não queria. Quero que isso fique muito claro. Eu amava a minha paz. Mas fui treinada a vida inteira para servir a Isadora, para sentir culpa se dissesse não. Naquele momento, eu ainda acreditava que ajudar era uma forma de comprar o amor deles. Então, eu aceitei. Me mudei com a Clara há cerca de 1 ano e meio e cumpri minha palavra. A Universidade da Isadora gerenciava todos os pagamentos por um portal online. Mensalidade, alojamento, plano de alimentação e taxas. Um crédito estudantil cobria uma parte, e eu aparecia no contrato como fiadora e obrigada solidária. Depois do que o financiamento cobria, sobrava para mim um saldo de quase R$ 4.500 por mês. Meu cartão de crédito estava registrado no sistema deles e o valor era debitado automaticamente. Uma coisa era o portal da faculdade, outra era o crédito estudantil, que a cada semestre pedia documentos novos e a renovação da minha assinatura como fiadora para liberar a próxima parcela. Esse foi o nosso acordo. Essa era a única e exclusiva razão pela qual eu estava morando novamente na casa dos meus pais. Ainda assim, em poucos meses, a narrativa deles mudou. Já não era mais a Ana está nos ajudando com a Isadora. Virou a Ana tem 31 anos e continua morando com os pais. Virou nós, estamos te dando um teto. Virou a Isadora me chamando de encosto, dizendo que eu dava pena, que estava me aproveitando deles. Meus pais começaram a agir como se olhar a Clara por alguns minutos, estando todos nós, debaixo do mesmo teto, fosse um imenso ato de caridade. Como se a Clara tivesse que agradecer a Deus todos os dias por ser tolerada por eles. A minha filha sentia isso, não em gritos, mas nas coisas pequenas, nos suspiros de impaciência. No agora não, menina. Na forma como minha mãe sorria de canto sem olhar nos olhos quando a Clara pedia um pingo de atenção. Minha filha começou a ficar calada perto deles. O mesmo silêncio triste que ela teve naquela manhã com o bilhete nas mãos. E foi ali que eu entendi
o que vinha me recusando a enxergar. Isso já não era mais sobre mim, era sobre a minha filha. E eu jamais a ensinaria a pedir licença para existir em um lugar onde estava sendo machucada. Clara ficou tristinha por um bom tempo naquela manhã. Ela não chorava alto, apenas me seguia de um cômodo para outro, como se pensasse que, se me perdesse de vista, eu também iria desaparecer. Tentei manter a voz leve. Sabe de uma coisa? Eu disse enquanto arrumava o cabelinho dela. O que foi, mamãe? Talvez nos mudarmos para um lugar só nosso não seja uma ideia tão ruim. Ela franziu a testa. Mas e a casa da vovó? Eu sei, eu disse. Mas imagine um lugar onde ninguém nunca faça você sentir que está atrapalhando. Ela me olhou com os olhinhos brilhando, como se eu tivesse acabado de oferecer um milagre impossível. Não falei mais nada. Não queria transferir a minha frustração para o coraçãozinho dela. Apenas beijei sua testa. Nós vamos ficar muito bem. Depois, peguei o celular novamente, porque a primeira missão de uma mãe é amparar o filho. A segunda é resolver o problema. Comecei pela viagem. Abri a confirmação da reserva no meu e-mail. Encontrei a cobrança no aplicativo do banco e liguei para a central do meu cartão. Expliquei que meu nome estava vinculado a uma parte da reserva familiar, mas que eu não usaria o quarto porque ele havia sido cedido a outra pessoa sem a minha autorização. Pedi para bloquear o cartão para quaisquer cobranças pendentes daquele resort em Maragogi e cancelar qualquer autorização futura em meu nome. Não inventei histórias, não exagerei. Apenas deixei claro que não autorizava nem mais um centavo da minha conta para uma viagem da qual eu tinha sido expulsa. Se a minha família queria uma viagem só para adultos, eles poderiam pagar a conta como adultos. Em seguida, entrei no portal da Universidade da Isadora, o mesmo portal que eu vinha pagando religiosamente todos os meses. Mensalidade, moradia, alimentação, tudo reunido num sistema que sugava o dinheiro da minha conta como se fosse uma obrigação divina. Excluí meu cartão de crédito das formas de pagamento. Desativei o débito automático. Depois, revisei os documentos do crédito estudantil. Meus pais falavam daquele financiamento como se estivesse resolvido para sempre, mas eu sabia que não. A liberação do próximo semestre exigia renovação de documentos e assinatura da fiadora. Não mandei nenhum aviso. Não escrevi nenhum texto dramático. Foram apenas alguns toques na tela e uma confirmação de cancelamento. Deixei o celular sobre a cama, olhei para Clara e disse: "Muito bem, nós vamos ter o nosso Natal. Não a versão que eles decidiram nos deixar, mas o nosso verdadeiro Natal." Liguei para a Marta, uma das poucas mães amigas em quem eu confio de olhos fechados. Ela morava a alguns bairros de distância e era uma mulher de muita fé. Sua filha Júlia tem a mesma idade da Clara e as duas são inseparáveis desde a escolinha. Ela atendeu rápido. "Vocês estão bem, Ana?" "Estamos", eu disse. "Mas preciso de um resgate de véspera de Natal." Houve uma pausa. Logo, a voz dela se encheu de carinho. "Traga a Clara para cá agora. A Júlia vai pular de alegria. Venham para cá e a gente decide o que fazer. A casa é de vocês." No meio da manhã, Clara já estava sentada no sofá da Marta com uma caneca de chocolate quente nas mãos. A Júlia colocou um gorro de Papai Noel na cabeça dela com a seriedade de quem adota alguém oficialmente. A sala cheirava a canela, a chocotone e a comida boa de família. Não havia suspiros passivo-agressivos. Não havia frases dizendo que estavam nos fazendo um favor. Não havia um bilhete na mesa dizendo a uma criança que ela era um estorvo. Clara deu uma risada gostosa pela primeira vez naquele dia. Uma risada real, daquelas que a gente escuta e só então percebe o quanto estava com medo de nunca mais ouvir. Passamos a véspera e o dia de Natal com a Marta e a família dela.
Comemos Chester, rabanada, farofa e tudo de bom que Deus preparou para aquela noite. Vimos filmes e fizemos brincadeiras bobas para que as meninas não notassem o mundo que havia se quebrado lá fora. Clara adormeceu no sofá, com farelinhos de panetone na bochecha e um ursinho debaixo do braço. E por um dia inteiro eu consegui respirar em paz. Depois do Natal, eu me movi rápido. Não com desespero, mas com inteligência e documentos. Entrei em sites de aluguel e coloquei um único filtro de busca: disponibilidade imediata. Não era a melhor época do ano para procurar imóveis, mas justamente por isso havia apartamentos vazios e proprietários dispostos a fechar negócio rápido se você chegasse com tudo em ordem. Encontrei um apartamento modesto de 2 quartos no bairro da Penha. Não era de capa de revista, não tinha uma vista deslumbrante, mas batia um sol lindo de manhã. Tinha uma cozinha honesta, uma porta que trancava de verdade e um quartinho perfeito para Clara. Eu tinha um emprego estável, minhas economias de emergência e, ao cortar os pagamentos absurdos da Isadora, finalmente podia pagar um aluguel sem ter que sustentar 2 casas. Enviei comprovantes de renda, identidade, extratos bancários e referências. Paguei o calção por Pix no mesmo instante. Visitei o apartamento e assinei o contrato naquele mesmo dia. Poucos dias depois, me entregaram as chaves. No final daquela mesma semana, Clara e eu já estávamos dormindo no nosso novo lar. A rua tinha menos barulho que o normal. Aquela calma abençoada dos dias de recesso em São Paulo, antes de a cidade voltar a ferver, isso ajudou muito. Eu não precisava de uma mudança perfeitamente planejada. Eu só precisava sair daquela casa antes que eles voltassem e tentassem transformar minha decisão em culpa. Meus pais voltaram quase uma semana depois. A essa altura, eu já havia empacotado o essencial e levado tudo o que realmente me pertencia. Porque, aparentemente, a regra do "você também mora aqui" significava que eu também tinha a obrigação de mobiliar a casa deles. Poucas semanas depois de eu ter me mudado para lá, começaram as críticas. Diziam que o sofá velho estava muito feio, que a cadeira de jantar machucava as costas do meu pai, que a mesa de centro não combinava com a sala. Diziam que, já que eu estava economizando tanto com aluguel, poderia contribuir com algo bonito para o ambiente. Entre o conjunto da sala, a poltrona reclinável de couro do meu pai e uma mesa de centro pesada que ninguém precisava, acabei gastando R$ 15.000. Tudo no meu cartão, tudo no meu nome. Eles amavam aqueles móveis, usavam todos os dias e exibiam para as visitas com orgulho. Faziam piadas dizendo que eu deveria agradecer a Deus por poder me sentar em algo tão confortável. Quando fiz minha mudança, levei cada peça que eu havia comprado. O sofá, a poltrona, a mesa. Não toquei em um único garfo que não estivesse no meu nome. O pessoal do frete não fez perguntas. E eu também não dei explicações. Clara viu a última peça de móvel entrar no nosso apartamento novo e olhou em volta maravilhada. "Isso tudo é nosso, mamãe." "É sim, meu amor," eu respondi. Ela sorriu com a alma leve, como se finalmente pudesse acreditar na nossa paz. Minha mãe ligou no dia em que eles voltaram de viagem. Quase não atendi. Não por medo, mas por pura preguiça de lidar com a confusão. A Ana, ela latiu assim que eu disse: "Alô, o que você fez com a nossa sala?" "Olá para você também, mãe. O sofá não está aqui. A mesa também sumiu. O que deu em você?" "Não deu nada," eu respondi calmamente. "Eu não moro mais na sua casa." "Você roubou os nossos móveis!" ela gritou. "Chame a polícia se quiser," eu disse. "Posso te mandar as notas fiscais em meu nome, enquanto você espera a viatura chegar." Ela fez um som de indignação. "Você não tem vergonha na cara." "Tenho sim," respondi. "Foi exatamente por ter vergonha na cara que eu fui embora." "E você também tirou o seu cartão da viagem," ela cuspiu as palavras. "Tivemos que pagar a diferença do resort do nosso próprio bolso. Para você saber,
Não precisamos da sua caridade. Perfeito, eu disse. Cada um pagando o que é seu. Não se faça de esperta comigo, ela ameaçou e desligou o telefone. Fiquei olhando para a tela, sentindo que a justiça de Deus trabalha no silêncio. Aquilo era apenas o começo. O verdadeiro peso das atitudes deles ainda não havia desabado. Não demorou muito. Mais ou menos 1 hora depois, ela voltou a ligar. Desta vez, a voz não era apenas de raiva. Havia pânico. Ana, o que você fez? Com a conta da faculdade da Isadora. Como assim? Perguntei. A Isadora disse que o pagamento não passou. Ela recebeu um e-mail urgente. O sistema bloqueou a matrícula. Ela não pode se inscrever para o próximo semestre se isso não for resolvido hoje. Mantive minha voz serena. O meu cartão não está mais no portal da faculdade. Um silêncio mortal do outro lado. Você tirou o cartão, ela sussurrou. Tirei. Você não pode castigar a sua irmã só porque está chateada com a gente. Não estou castigando ninguém, mãe. Só não estou pagando mais as contas dela. Ela é sua irmã, disse minha mãe, como se invocasse um mandamento sagrado. E a Clara é minha filha. Vocês deixaram um bilhete expulsando a gente, num lugar onde uma criança de 7 anos iria encontrar na manhã de Natal. Não mude de assunto, ela rebateu. Não estou mudando. Esse é o único assunto. Vocês decidiram encerrar nosso acordo de convivência. Então eu encerrei os pagamentos. Ouvi minha mãe puxar o fôlego com força. O crédito da Isadora já estava aprovado para o semestre passado, com a minha assinatura como fiadora. Para liberar o próximo semestre, é preciso renovar os documentos e assinar de novo. Escutei o momento exato em que o ar faltou nos pulmões dela. Então, assine logo isso, ela exigiu. Não, eu disse. Ana, por favor. Não, eu repeti com firmeza. A Bruna não é praticamente da família. Pede para ela assinar como fiadora. Isso não tem graça nenhuma, ela retrucou. Eu também não estou achando graça, respondi e desliguei. Logo em seguida, a Isadora ligou e ela estava em pânico absoluto. O que você fez? Ela gritou. Você sabotou a minha faculdade. Bom dia para você também, Isadora. Não se faça de cínica. Eu recebi uma mensagem do crédito estudantil. Diz que faltam documentos financeiros. Diz que o fiador tem que assinar. O que você aprontou? Deixei ela falar até ficar sem fôlego. Não sabotei nada. Sabotou, sim. Você está fazendo isso por pura inveja e ressentimento. Não, Isadora. Estou fazendo isso porque chegou a hora de você aprender como a vida adulta funciona. Houve uma pausa pesada do outro lado da linha. O que isso quer dizer? Quer dizer que a universidade particular não libera milhares de reais por milagre de Deus. Existem boletos, garantias, assinaturas e responsáveis financeiros. A mãe disse que já estava tudo aprovado. Ela choramingou. Estava aprovado para o semestre que você já cursou. O que vem pela frente precisa de uma nova assinatura. E você não vai assinar? Ela perguntou. Não. A respiração dela ficou ofegante. Você não pode fazer isso comigo. Já fiz. Não vou assinar mais nenhum papel no seu nome. E o que eu vou fazer agora? Por um segundo, todo o orgulho dela desmoronou. Ela não soou arrogante, soou apavorada. Mesmo assim, não deixei a pena tomar conta. Faça o que você mesma me aconselhou. Seja adulta e resolva seus problemas. Isso não é justo, ela chorou. Que interessante, eu murmurei. Você não falava de justiça e amor cristão quando me chamava de encosto dentro de casa. Eu não quis dizer aquilo de verdade. Quis sim, Isadora. E você acertou em uma coisa. Eu realmente precisava viver a minha vida de forma independente. Deixei a frase ecoar no silêncio da ligação. É exatamente o que estou fazendo. E ser independente significa que eu não vou mais financiar a sua vida. Vou usar o meu suor
para abençoar a minha casa e a vida da Clara. A voz dela voltou a endurecer, cheia de raiva. Você está destruindo o meu futuro. Não estou destruindo nada. Só parei de carregá-lo nas costas. Adeus, Isadora. E desliguei. Alguns dias depois, os três apareceram na minha porta. Mais tarde, imaginei que tivessem conseguido o endereço em alguma cópia de extrato bancário que esqueci na gaveta. Não importava. Lá estavam minha mãe, meu pai e a Isadora, parados no corredor do prédio, como se tivessem ensaiado no carro o tom exato de voz para soarem razoáveis. Eu não abri a porta totalmente. Falei com eles pela fresta, com a corrente de segurança passada. O que vocês querem? A voz da minha mãe se tornou doce, doce até demais. Ana, filhinha, nós podemos conversar. Não, eu disse, mas a deixei continuar falando. Meu pai pigarreou. Nós só precisamos que você nos escute 1 minuto. Isadora não aguentou o teatro. Isso não se faz, Ana. Quase ri da ironia. A Isadora nunca tinha escutado um não de verdade na vida. Para ela, qualquer limite soava como uma ofensa pessoal. Minha mãe tentou de novo. Nós precisamos que você seja bondosa e ajude a sua irmã. Lá estava a velha tática. A Isadora não pode continuar o financiamento sem a sua assinatura, acrescentou meu pai. E nós não podemos assinar como fiadores, disse minha mãe, falando rápido. O nosso nome não aprova aquele valor todo, e não temos como pagar a mensalidade à vista. Assina logo essa porcaria e acaba com isso, Isadora disparou. Minha mãe voltou ao tom manso. Nós somos uma família, Ana. Todos nós nos amamos. Só queríamos ver o seu crescimento. A Clara também é família, eu lembrei a eles. E quando vocês deixaram aquele bilhete, o amor de vocês estava bem silencioso. Isadora murmurou com raiva. Eu não tenho 31 anos nas costas que nem você. Fiquei do lado de dentro, com a mão firme na maçaneta. Senti uma paz indescritível invadir meu peito. Não era alegria pela desgraça alheia. Era apenas paz. Não, eu disse claramente. Ana, não, mãe. E vocês não vão entrar na minha casa. Isadora levantou a voz, histérica. Você não pode fazer isso comigo. Eu não estou fazendo nada com você. Só não estou mais fazendo por você. A voz dela quebrou de vez. Eu não vou poder estudar. Entregue a Deus e corra atrás, eu disse. E falei com a mesma convicção com que eles me julgavam. Você também é adulta. Minha mãe perdeu a paciência. Não seja cruel. Cruel? Eu perguntei. Vocês deixaram um bilhete expulsando a gente, num lugar onde a minha filha pequena iria encontrar. Meu pai tentou abaixar o tom. Ana, pelo amor de Deus, tenha compaixão. Mantive a voz firme, inabalável. Vocês não têm mais acesso à minha filha. Não quero contato com vocês, nem comigo, nem com a Clara. Isadora deu um grito abafado. Você está arruinando a nossa família. Vocês arruinaram o plano perfeito de vocês quando decidiram que os meus sentimentos e os da minha filha eram descartáveis. Minha mãe largou de vez a máscara de doçura. Você está exagerando, sua ingrata. Não, eu disse. Eu estou apenas terminando o que vocês começaram. Então, abri a porta só o suficiente para que eles pudessem olhar bem nos meus olhos. Não porque eu quisesse discutir. Eu só queria que eles tivessem a certeza de que a Ana subserviente não existia mais. Apontei para o corredor. Vão embora. Por um segundo, a Isadora pareceu prestes a desabar no choro, como se realmente não conseguisse processar que o universo não iria salvá-la. Dessa vez, meu pai foi o primeiro a virar as costas e caminhar para o elevador. Minha mãe resmungou palavras duras por entre os dentes. Isadora ficou olhando para minha porta, talvez esperando que eu sentisse pena e mudasse de ideia. Mas
O Senhor guardou meu coração. Eu não cedi. Eles foram embora. E o corredor mergulhou no silêncio. Mas não era aquele silêncio vazio e gelado da casa dos meus pais naquela manhã de Natal. Era o silêncio da paz. Tranquei a porta, passei a chave e voltei para a sala. Clara estava colorindo um livro na mesa de jantar do nosso cantinho. Ela cantarolava um louvor bem baixinho. Eu não a via fazer isso há meses. 2 meses depois, a tela do meu celular voltou a acender com o nome da minha mãe. Pensei em não atender, porque sabia que não seria um pedido de perdão. Mas atendi. Não era sobre a Clara. Não era arrependimento. Não era nem sobre a faculdade da Isadora. Era sobre a casa deles. Eles precisavam da minha assinatura de novo. Queriam refinanciar a hipoteca no banco e estender o prazo, porque o valor da parcela mensal tinha subido e eles não conseguiam mais pagar. Eu havia assinado como cobrigada 5 anos antes. Quando ajudar a família ainda me parecia uma prova de amor e não uma armadilha. Minha mãe chamou aquilo de só mais uma assinatura, como se o meu nome e o meu suor fossem um carimbo gratuito à disposição deles. Meu pai repetia no fundo: não é nada demais, Ana, mas era sim. Não era só assinar um papel. Era voltar a me acorrentar por anos a uma dívida que eles iriam administrar com a mesma irresponsabilidade de sempre, esperando que eu aparecesse com o dinheiro quando a corda apertasse no pescoço. Disseram que, se a parcela subisse, não teriam como pagar. Disseram que, talvez, perdessem a casa onde moravam. E eu não vou mentir. Ouvir aquilo mexeu com algo muito profundo dentro de mim. Não foi culpa. Não foi um sentimento de vitória. Foi a constatação do tempo de Deus. As mesmas pessoas que deixaram um pedaço de papel na mesa para expulsar uma criança de casa, agora estavam me implorando para salvar a casa delas. Eu disse não e desliguei. Essa foi a última vez que tive notícias deles. Não vou fingir que sei exatamente como essa história terminou do lado de lá. Não sei se encontraram outra pessoa para carregar o peso das irresponsabilidades deles. Não sei se o banco aceitou negociar. Não sei se a casa desabou sobre eles, como tantas outras coisas que eles sustentavam com as mãos dos outros. O que eu sei com toda a certeza do meu coração é o que aconteceu dentro do meu lar. Clara começou a dormir a noite inteira, sem mãozinhas tremendo, sem pesadelos, sem perguntar se alguém estava bravo com ela ou se éramos um peso no mundo. Certa noite, eu a vi dormindo profundamente, com as mãozinhas relaxadas sobre o cobertor, e entendi que valeu a pena. Eu não podia mudar o passado ou apagar as humilhações que aceitei durante anos. Não podia obrigar meus pais a serem justos, nem forçar a Isadora a amadurecer. Mas eu podia, com a graça de Deus, decidir o que a minha filha iria aprender sobre a vida através de mim. Aquele bilhete na véspera de Natal não foi deixado só para mim. Ele foi deixado para Clara também. E eu jamais ensinaria a ela que aceitar migalhas e desrespeito é amor. O verdadeiro amor liberta, protege e nos dá coragem para fechar portas que nunca deveriam ter sido abertas.